Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Yo hablé de un secreto con los niños. Ciertamente ustedes no escucharon, ¿verdad? Pero es verdad. Hay mucha gente que sigue sufriendo las mismas cosas en la vida porque no aprenden que el sufrimiento debe ser visto como una oportunidad de cambios para la vida. En medio al sufrimiento, nosotros cambiamos comportamiento, cambiamos actitudes que deben ser cambiadas y así dejamos de sufrir. No necesitaremos pasar por lo mismo siempre. Bueno, hoy día nosotros vamos a aprender un poco sobre sufrir, pero sufrir con esperanza. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo quiero invitarles para que leamos juntos la palabra del Señor. Tú abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Yo voy a partir con el versículo 16 y voy a leer hasta el 34. Libro de Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento. En su capítulo 16, partindo del versículo 16. Así nos dijo la buena palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, porque somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia, y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo, de más adentro, y sujetó a sus pies en el cepo. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse,
porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblante ante Pablo y Silas. Sacándoles afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida, con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Oremos una vez más. Señor, qué linda es tu palabra, emocionante, y seguramente tiene tu voluntad para nuestra vida. Ahora es contigo, Señor, con tu Espíritu, que primeramente puedas obrar en mi vida y a través de mi vida, para que las palabras de mi boca, Señor, sean agradables a ti, pero que también sea de edificación para la vida de mis hermanos. Ayúdanos en esta mañana, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay dos maneras de pasar por sufrimientos en la vida. Una es sin esperanza y la otra es con esperanza. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué es sufrir sin esperanza? Sufrir sin esperanza produce resultados tales como: yo no merezco estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Yo no debería pasar por lo que estoy pasando. Yo soy una persona buena, honesta. Yo hago las cosas correctamente. Yo he buscado servir al Señor con todo mi corazón. Entonces no es justo que yo pase por sufrimiento. Sufrir sin esperanza hace con que las personas se queden siempre quejándose por lo que está pasando. Se ve como víctima todo el tiempo. Y es exactamente por eso que cuando mira la situación, solo ve motivos de reclamos. Y es por eso que su sufrimiento tiene la tendencia de agrandarse, porque ella no encuentra cómo resolver nada en la vida. Su tiempo se gasta simplemente para buscar una razón que justifique la injusticia, la maldad o cualquier cosa que sea por la cual está pasando. Eso es sufrir sin esperanza. Pero hay una manera de sufrir con esperanza. Y ese mismo Pablo, cuando escribió su carta a los tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 4, cuando está partiendo para finalizarla, él afirma que nosotros, los que conocen al Señor, no sufren como los que no conocen al Señor, que sufren sin esperanza. Sufrir con esperanza es tener la seguridad de que yo vivo en un mundo caído. Yo vivo en un mundo donde los corazones fueron contaminados por el pecado. Yo vivo en un mundo donde cosas malas pueden acontecer y están aconteciendo
exatamente nesse momento, há muita coisa mala passando, há muita injustiça, e eu e tu podemos ser blanco de elas. Por que não? Por que não com nós outros? Por que eu não posso sofrer? Porque é fácil, em certa medida, ajudar uma pessoa a passar por um sofrimento, e é muito difícil, tu estás em ele. Porque é difícil aceitar que tu também puedes sofrer. É justamente por uma deficiência teórica, obviamente, pero essa consciência que nos leva a conhecer de verdade al Senhor, sua revelação e este mundo tal como é. É uma cosmovisão que não está biblicamente orientada. É uma forma de ver o mundo, as pessoas e a minha vida neste mundo de uma maneira alejada da palavra de Deus. E se isso passa, eu não vou considerar que o sofrimento, em um momento ou outro, pode ser parte de minha vida. Pero se eu tenho essa mirada, e se eu entendo que este mundo está bajo o poder e autoridade do Senhor, que não perde em nenhum momento seu poder e autoridade, que Ele está controlando todas as coisas, que todas as coisas são submissas a sua vontade, eu vou encontrar esperança. Primeiro, porque eu sei que eu estou caminhando, eu tenho um rumbo em minha vida, eu não estou caminhando al acaso. Eu sei para onde estou indo, e eu sei quem está comigo agora, aunque em meio ao sofrimento. E eu sei que quem está comigo dijo que nunca me deixará, e me vas levar hasta o final. Ele garantiza que não vou parar en el medio del camino, me vai levar hasta el final, e eu sei lo que me espera en el final, que es la gloria. Este camino hasta llegar allá puede ser doloroso, difícil, com injusticias, maldades, pode ser duro caminar, pero eu sei lo que me espera allá. Por isso que eu posso passar por el sofrimento com esperança, quando minha mirada não está aqui. Como Pablo também dijo quando escreveu a los Coríntios, a la igreja de Corinto, que se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos los mais infelizes de todos los hombres. Se eu penso em ser feliz, se minha esperança de felicidade está solamente em esta realidade, em esta vida, e se eu busco realização solamente para esta vida, eu sou o mais infeliz, porque minha alegria será momentânea. Há uma eternidade para viver, e eu tenho que pensar em ella. O livro de Hechos de los Apóstoles está lleno de ejemplos de gente que está sufriendo com esperança no Senhor, porque miran hacia adelante, confiam em las promessas del Senhor, e é por isso que enfrentam o sofrimento com força, com valentia, e não se entregam, porque sabem o que está esperando adelante. O contexto desse texto que estamos leyendo acá, no princípio do capítulo 16, nos mostra que Pablo, de uma certa maneira, poderia estar enfrentando algum sofrimento. Por quê? Ele queria predicar o evangelho na região de Ásia. Queria ir para a Ásia. Estava todo planificado, junto com sua equipe missioneira.
Desde o primeiro versículo do capítulo 16, estava todo planeado para ir predicar em Ásia, pero quando intentam embarcar para aí, o Espírito de Jesus los impide. E parece estranho isso, como que o próprio Senhor impide que alguém vá predicar seu evangelho, sua palavra, em um lugar onde a gente necessita. Pero o Senhor lo impediu. E isso por 3 vezes. Tentou ir por um lado, não pudo, por outro também não, por outro tampoco, e então tuvo uma visão de um varão macedônio que le chamava a predicar o evangelho na região de Macedônia, onde hoje dia seria onde é a Grécia. E então ele entendeu que o Senhor não estava levando-lhe a Ásia, sino que a Europa agora. E o que passa é que ele obedece ao Senhor. Obviamente, vai em confiança, com fé, pero deixando seus próprios planos. Senhor, eu planeei tanto isso. Minha equipe, passamos anos, Senhor, planeando isso. Isso é o melhor. E Deus simplesmente apunta uma outra região. E quando eles entram por aí, a primeira experiência que tiveram, vuelvan hacia mim. Esse texto, então, mostra-nos desde o princípio que o apóstolo está indo com sua equipe agora em obediência ao Senhor para a Europa, onde vão predicar, onde vão plantar igrejas aí. E o Senhor los blinda, já no início de sua missão, quando chegam ou se acercam a um rio, onde tinham mulheres que juntavam-se aí, e eles predicam o evangelho, e uma mulher que se torna muito importante em las missões de Pablo, especialmente chamada Lídia, conhece ao Senhor, é alcançada por el Senhor, e então o Senhor empieza haciendo uma grande obra aí. E Pablo está predicando na região de Macedônia, de Filipos, e a igreja vai avançando em este lugar. E então chegamos em nosso texto, que eu vou dividi-lo em 4 partes de maneira objetiva, para mostrar-les de uma maneira crescente o que está passando nesta narração, e entendermos qual é o clímax, qual é o ponto máximo, mais alto desta narração, qual é a enseñança mais alta e mais importante que podemos lograr compreender nesta narração, entendendo a importância de sofrer com esperança. Esse é meu propósito com vocês nesta oportunidade. ¿Por que devo encarar o sofrimento com esperança? E nós vamos descobrir. A primeira coisa que nós podemos empezar aprendendo acá, de los versículos 16 al 18, é essa crise que Pablo tem com uma jovem adivinadora. Ele estava indo, como diz o texto, indo para o lugar de oração. Ou seja, já havia uma rotina estabelecida aí de um trabalho. Ou seja, Pablo com sua equipe estavam cumprindo com uma rotina religiosa, por assim dizer. E estavam indo a la oração. E mientras caminavam, essa jovem se acerca e empieza a hacer, entre comillas, adivinação. Porque ustedes compreendem que lo que ella está hablando contribuye também para o evangelho. Ella habla alguma mentira, neste caso. E neste caso, ella não habla mentira. Porque, ¿cuáles são suas palavras? Estes homens são siervos de Deus. E se les anunciam o evangelho, a palavra do Senhor. Ou seja, ella está hablando a verdade. Aunque possuída por um demônio que conoce também a verdade e tem que reconhecer as coisas de Deus. Pero lo que pasa é que isto não venia de Deus.
obviamente. E esta jovem, Pablo entendeu isso, Pablo compreendeu toda essa circunstância, e tudo que indica é que isso não passou por uma sola vez, porque o texto diz, é como se Pablo já estivesse molestado com esta situação. Imagínate todos os dias você passar por um lugar e a pessoa vem atrás de você e vai falando, e falando, e falando, e tu sabes que não quer ajudar-te. Então, houve um dia em que Pablo dijo, chega, isso não vem do Senhor, é um demônio que tuvo esse discernimento seguramente, e então ordena que esse espírito imundo salga dessa jovem. E obviamente, ele tuvo que obedecer e salió. Lo que pasa entonces es que lo que esa joven hacía, ahora no puede hacer más. Lo que ella practicaba, no puede practicar más. El demonio se le abandona y entonces esa capacidad de adivinación, que a lo mejor en realidad no adivinaba nada, porque não há nadie, nem os demônios podem conhecer o futuro, sino Deus. Lo que ela seguramente hacía era enganar as pessoas, tal como há muitos hoje dia que aún lo hacen. E de alguma maneira Satanás sabe desarrollar estratégias que chamam sua atenção, habla de coisas de sua vida e conhece você psicologicamente e sabe como lograr êxito neste tipo de área de sua vida e pode ocupar pessoas para enganar-te. Pucha, pero essa coisa eu nunca he hablado com nadie. A vezes eu estou aconsejando gente assim. Mira, pastor, eu nunca hablé de isso com nadie, e vino uma pessoa e me falou isso. ¿Qué pode ser? Tu tienes um inimigo que é muito astuto e que pode desenvolver estratégias para atrair sua atenção, tal como seguramente hacía com as pessoas através da vida dessa jovem. Bueno, esse é o primeiro ponto. Essa narração, que parte do versículo 16, mostra-nos que há um ponto inicial, que é como se uma crise vai a ser estabelecida. É um problema. Pablo se põe como molesto acá, ante a situação. E a resolução de Pablo vai trazer outros problemas. ¿Ya? Entonces pense, agora, um ponto de partida e vai subir. Pense em um gráfico que começou a subir agora, porque o problema vai ser mais grave. Esta jovem tinha alguns empresários que estavam aproveitando esse talento que ela tinha. Alguns homens muito visionários, que agora estão muito bravos, nerviosos com Pablo e Silas, estão furiosos com eles. ¿Por quê? A maneira que eles encontraram de ter uma boa ganancia todos os dias, simplesmente conduzindo, chamando gente, venga, eu quero falar de seu futuro, e tendo ganancias todos os dias, isso agora se acaba. Mira que acá nós temos uma transgressão profunda de lo que significa trabalho. Como que a mente humana, por causa do pecado, pode desviar as coisas que foram criadas perfectamente por Deus e la transformam em objeto de maldição para a vida de los outros. Deus foi quem pensou no trabalho. E Deus nos criou para trabalhar, pero nós podemos ocupar-nos de uma maneira indevida. E neste caso, uma ética completamente em contra da palavra de Deus. Estão utilizando uma pessoa para enganar outras pessoas. Que coisa mala,
¡Qué cosa mala! El trabajo con una ética cristiana, en primera instancia, sirve para la gloria de Dios. Tú trabajas independiente de lo que trabajas. Tu trabajo es bueno si tú miras una forma de glorificar a Dios ahí. Como Dios es glorificado por la forma como yo trabajo. Y en segundo lugar, lo que hace parte de la ética cristiana es que mi trabajo busca la gloria de Dios, pero también es para bendecir a mi prójimo. Si mi trabajo no visa la gloria de Dios y tampoco produce el bien para mi prójimo, este no es un trabajo sano. No es. Y seguramente lo que está pasando acá es eso. Esse trabalho que está sendo desarrollado de nenhuma maneira glorifica a Deus e de nenhuma maneira bendice a las personas. É um desvio, uma ética que não tem que ver com a palavra de Deus e com os princípios de Deus. Además, é o único lugar na Bíblia que nós miramos alguém que depende exclusivamente de um demônio para alcançar ganância. Mira isso? Dependia desse demônio em la vida dessa niña para que pudieran ter ganância. É o único lugar na Bíblia que miramos isso. Gente que depende del diablo para que le vaya bem em seu trabalho. E lo que pasa é que eles se ponem como que furiosos. E estão echando de menos al demônio. Estranho isso, não? Estão furiosos porque a jovem não está mais possuída por esse demônio. E a crise agora se vai agrandar, porque eles fazem acusação contra Pablo e Silas. O texto nos dijo que se los llevan a la plaza, e plaza acá. Tu tienes que entender que nessa região era um local público de comércio, donde tenían los magistrados, los jueces que juzgaban las causas tanto civiles como comerciales. Todo de la región era llevado ahí para tener un juzgado por parte de esos magistrados. Y entonces llevan a Pablo y Silas en este lugar, los acusan de estar haciendo cosas malas que es contra las leyes de Roma. E a acusação também era verdadeira. Isso é o que pesa sobre os apóstolos. Porque eles estão dizendo, mira, estes homens estão acá, trayendo uma enseñança, uma doutrina, que nós não podemos aceptá-las, porque somos romanos, cidadãos romanos. Havia uma lei em Roma, na antiga Roma, donde se tinha o culto ao imperador, e era proibido introduzir qualquer outra doutrina que iba em contra esta principal, que era del culto ao imperador. O Evangelho ensina que nós só podemos ter um único Deus e solamente a Ele adorar. E Pablo e Silas predicavam isso. Por lo tanto, o culto ao imperador não poderia ser aceito. Por lo tanto, a acusação que se hacía em contra de eles era verdadeira, segundo as leis de Roma. Lo que pasa entonces é que eles são encarcelados aí, a gente los agarra e empieza a golpearlos, pero antes se les quita las roupas, se quedan desnudos ante todos. E podemos pensar nisso justamente porque quando Pablo escreve a los Tessalonicenses em sua primeira carta, ele vai dizer que fora ultrajado, e esta palavra em grego significa passar por um momento de extrema vergonha ante as pessoas. E é o que esta gente está haciendo com ele. Se les quita suas roupas
y empieza a golpearles fuertemente. Ellos son acusados de estarem haciendo lo que no se podría hacer. Y además de eso, después de serem golpeados, los jueces se les ordena que los prendieran en un cárcel de seguridad máxima. Y así pasa con ellos. Eso es lo que pasa. Son llevados y al interior, a lo que se entiende en los días de hoy, es que este lugar era realmente un cárcel de seguridad máxima. Y no solamente eso, la forma en que son encarcelados ahí es terrible, es una tortura. Imagínate que un cepo, como se dice el texto acá, serem encarcelados e prendidos em um cepo, era um tronco de madeira, donde se ponia um de seus pés em uma punta e o outro em la outra punta, para que se quedaran com as pernas abertas, assim. E ao mesmo tempo com as manos arriba, também com cadenas. Imagínate o desconforto que esses homens estavam aí, sofrendo dessa maneira, com dolores, suas espaldas praticamente abertas, os pés dessa maneira que les contei, as manos hacia arriba, sofrendo, foram encadenados dessa maneira. O problema está subindo. E nós chegamos em um ponto mais alto, que um milagro passa. Os versículos 25 e 26 nos conta isso, de um milagro, porque deu a medianoite, todos deveriam estar dormidos, pero nessa condição impossível dormir, certo? Todos dormidos, e Pablo e Silas animados, cantando. A vezes eu me pergunto que tipo de canção estavam cantando. Uma canção assim, desejando a morte de seus inimigos, ou uma canção realmente de alabar ao Senhor. E é justamente isso que o texto nos induz a pensar, que eles estavam alabando a Deus, aunque em meio a essa circunstância. Alabando ao Senhor. Como isso é possível? Tener em la boca e en el corazón uma alegria que te hace cantar em um momento em que tu estás sofrendo profundamente e de maneira injusta. Eles estavam sofrendo com esperança no coração. Era um sofrimento com a segurança de que Deus estava com eles. A condição física em que se encontravam não les impediu de alabar ao Senhor nesse momento. Aunque sentindo dolor por los cortes, a boca estava llena de alabanza ao Senhor. E que passa nesse momento? Um milagro. Um milagro, porque o texto diz que um terremoto passa justamente nesse momento. De isso vocês entendem bem, certo? De viver em um país sísmico. Essa região, agora prestem muita atenção, essa região da Grécia também é uma região sísmica. É uma região sísmica aí também, porque é um lugar onde duas placas tectônicas se encontram e isso provoca constantes terremotos. Agora, um terremoto não passa, quando tembla cá, gente que vive em outra comuna distante que a minha, aún está temblando e me estão chamando, pastor, está tudo bem, pastor, cálmate. O que isso significa? Que quando tembla donde estou, tembla donde outro também estás, certo? Então, não faz sentido que temble solamente no lugar onde estamos.
Não hace sentido. Pero lo que indica el texto fue eso que pasó. Porque fue un temblor que movió las estructuras del edificio donde estaban al fondo, adentro de ese edificio. Los cimientos, o sea, la estructura se mueve, las puertas se abren y las cadenas se sueltan. Um temblor provoca outro tipo de coisa. E vai romper, dañar todo. Não se suelta. Então, Lucas está narrando isso com detalhes para que eu e tu podamos perceber o que é importante nessa narração. Que se trata de uma intervenção sobrenatural de Deus, dando a seus servos, liberando seus servos dessas cadenas, estando com eles em meio a seu sofrimento, em meio ao dolor, estava aí para liberar-les, não del sofrimento, não del sofrimento, heridas abertas em las espaldas, marcas por toda parte. Se tu piensas como que era o corpo do apóstolo Pablo, depois de 10, 15 anos como missionário, tu tienes que imaginar assim, homem lleno de cicatrices en el cuerpo, heridas muito abertas, e seguiram aí. E eu então estava pensando nesse texto mais aún, porque se passa isso em uma cárcel hoje dia, se por algum motivo guarda se queda dormido e uma porta se queda um pouquinho aberta, quantos se quedarão aí esperando? Quantos? Todos vão sair, seguramente. Pero aqui está também uma evidência mais de que isso era um milagre, porque não apenas Pablo e Silas tinham essa consciência, sino que também os demais que los escutavam cantar entenderam que isso não era algo normal. Não era. Lo normal era todo o edifício cair sobre eles e todos morir. Pero não passou. E todos se quedaram adentro. Todos se quedaram aí. Nós não podemos criar, e isso é importante dizer-lhes, não podemos criar uma teologia acá e dizer, mira, se tu estás sofrendo, canta, pero canta fuerte, canta alto, que o Senhor vai venir a seu encontro. Eu não posso dizer-lhes isso, apesar de muitas pessoas creer assim. Não está sofrendo, canta aqui, os males vão sair e todo vai passar. Não é de isso que o texto nos ensina. Está muito mais allá a enseñança desse texto. É mostrar-nos que é possível sofrer com esperança. É de isso que habla. E é isso que estamos aprendendo. Todo isso que sucede, todo esse sofrimento é para chegar nesse último ponto da narração, onde chegamos, em los versículos que partem del 27 adelante. La conversión del carcelero. La conversión de él. Este es el punto máximo de esa narración. Sale del problema de Pablo con la joven, ahora el problema con sus amos, que los lleva a la cárcel, y ellos están ahí cantando, el Señor los libera, pero el punto más alto es este último, la conversión del carcelero. Imagínate, ele se acercou, quando notou que estava todo aberto, ele se acerca e vê que isso havia passado,
E então, obviamente, imaginou, não há mais nadie aí adentro. Todos saíram. Quem vai quedar adentro da cárcel se está aberta? Não faz sentido. Agora, lo que é importante perceber é que, segundo as leis de Roma, de la Roma antiga, el carcelero era responsável por los encarcelados e deveria pagar com sua própria vida em caso de que eles pudieran huir. Pagava com a própria vida. E era uma morte vergonzosa, muito danosa, ante todos. Isso aún pode ser confirmado quando nos recordamos do episódio em que Pedro também é encarcelado a mando de Herodes. ¿Se acuerdan de isso? Pedro é encarcelado. Então, o ángel de Deus vai aí, libera a Pedro. Pedro não se queda em la cárcel como Pablo quedou. Pedro foi esperto e saiu, se foi. E que Herodes mandou fazer com os 16 guardias? Mandou matar a todos, porque esta era a lei. Eles deveriam pagar com a vida, e pagaram com a vida. Então, esse carcelero acá, sabe o que pode passar com ele? Então, no lugar de ser exposto a todos e morrer de uma maneira vergonzosa, eu me mato a mim mesmo. E o texto diz que ele está com sua espada lista para matar-se. Quando Pablo le salva e diz: não hágate isso, não te haga nenhum malo, porque nós estamos acá. E ele aún pide: déjame confirmar isso, ponga uma luz aí. E então, quando entra e percebe que todos estão, se dá conta de que esta é uma ação de Deus. Deus está presente nessa história. E o mais lindo é que ele reconhece ao Senhor. Ele resuelve agora o tema mais importante de sua vida: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Então se lhe predica o evangelho. Ele leva Pablo e Silas a sua própria casa, cuida a eles, e juntamente com sua família é bautizado. Agora se tornam parte del pueblo del pacto, de la familia de la aliança com o Senhor. Este é o ponto máximo dessa história. Que queria Jesus? Salvar el carcelero e sua família. Pero qual foi o caminho que Deus utilizou para salvar essa família? O sofrimento de Pablo e Silas. Isso é muito mais profundo de lo que muitas vezes nós consideramos. Ser creyente, ser um servo de Deus, significa entender isso, irmãos. Que Deus sempre está trabalhando por seu propósito. Deus sempre está haciendo com que a história camine hacia sua voluntad. E o que passa é que muitas vezes, para que Deus alcance seu propósito, tenha que herir ou permitir que alguno de nós seja herido, seja injustiçado, seja maldecido, sufra. O sofrimento nos alcança. E se você não ha passado por isso em sua vida, prepárate. Não necessita ficar triste agora porque nunca sofreu, porque vai chegar para você também. Em um momento ou outro, o sofrimento chega para todos. E o mais importante é como eu vou mirar esta situação. Como eu vou mirar o sofrimento que vem a mim? Há 3 coisas que quero dizer-lhes, para que vocês levem isso a sua casa e vivam nisso durante essa semana. Não somente a semana, mas para sua vida. A primeira coisa
Trata-se de uma compreensão que devemos ter. Qual é a compreensão? É que muitas vezes nós queremos a salvação de las pessoas, ¿verdad? Se tu eres creyente, uma coisa que tu deseas é que Deus alcance a outra pessoa, ¿cierto? E isso é bueno. Pero ¿sabe o que é malo? É que é não estar sempre disposto a ser o instrumento de redenção para que o outro seja alcançado. Porque querer ser um instrumento de redenção significa someter-se a sofrer. É estar disposto a sofrer. É estar disposto a entregar-se por el outro. É estar disposto, Senhor, eu sei que tu tienes um propósito. E se em tu propósito me blinda com sofrimento, eu me someto com esperança, porque tu estás. Tu não me vas a deixar. O sofrimento del presente, com injustiça, com maldade, todo isso tem um peso de glória, porque nem ojos viram, nem ouídos oyeron, lo que Deus ha preparado para aqueles que le aman. Dijo el próprio Pablo: nadie jamás pudo ver lo que Deus preparou en el futuro, en la gloria, para los que están sufriendo hoy día, con esperanza en el corazón. Comprendan eso. Es bueno querer que Deus avance su obra, pero es importante compreender que para avançar su obra involucra utilizar mi vida, e em alguns casos no com comodidade, sem comodidade. A segunda coisa é que devemos creer que o sofrimento sempre tem um propósito didático em nossa vida. É um propósito didático porque Deus quer ensinar-nos algo. Lo que é mais importante, creer em lo que foi hecho em favor de nós outros. E isso estou dizendo porque não é fácil sofrer em lugar de outro. Não é fácil. Pero é muito fácil aceitar que alguém sofreu em meu lugar. ¿Sí ou não? Aceitar que Cristo foi a la cruz, entregou-se, morreu em meu lugar é muito fácil. Eu hablo isso com toda alegria. Pero as implicâncias de isso é que muitas vezes eu também vou ter que sofrer, semejante a mi Senhor, por outros. Por isso que o próprio Pablo também repite em sua carta que se você está sofrendo por amor ao Senhor, por el bien del próximo, se tu sofres por coisas justas, alegrem-se, porque não estás solo. Alegrem-se em meio ao sofrimento. E por fim, tu não puedes huir del sofrimento. Nadie pode huir de él. Pero tu puedes atravesarlo com esperança em tu coração, sabendo que há um Deus soberano que controla e dirige a história, incluso a história de sua vida, independiente de lo que te ha passado ou esté passando, independiente do sofrimento, Deus ocupa isso sempre com um propósito que está mais allá de lo que uno pode perceber. Tenha esperança. Está sofrendo? Que tal cambiar a maneira de ver seu sofrimento hoje dia? Que te parece pensar de uma maneira diferente e recordar que há um Deus soberano controlando todo isso e que pode sostener-te, ajudar-te a atravessar agora com esperança. Vamos orar?
Senhor, não é fácil sofrer. Tu próprio Hijo, Senhor, orou quando estava indo hacia a cruz, e orou pedindo para que, se fora possível, lo liberara dessa situação. Com ele aprendemos que não é confortável sofrer, pero com ele também aprendemos, Senhor, que é possível descansar em tu vontade e em tus propósitos. E ele que se entregou por nós outros, confiando em tus promessas de que depois de 3 dias iba a ressuscitar. Senhor, dá-nos essa esperança também, de que o sofrimento, Senhor, não põe fim na nossa história. O sofrimento não significa que estamos solos, abandonados. Ajuda-nos a ter uma mirada bíblica, Senhor, de nossa própria vida e de las coisas por las quais passamos, para que Tu puedas llenar-nos de la esperança e confiança em Tu nome, Senhor, sabendo lo que nos espera en el futuro. Ponga esperança em nosso coração, Senhor. Tu conoces Tu igreja, Tus ovejas, Senhor, e sabes de suas vidas, de suas angústias, de seus temores, de cada de seus sofrimentos. Por isso que te ruego, Senhor, que Tu Espírito Santo, en este momento, pueda trazer paz e tranquilidade a nosso coração, quitar toda angústia, Senhor, toda falta de confiança, e llena-nos com esperança, porque Tu eres nossa esperança. E assim queremos viver, Senhor, de acordo com Tu vontade. Que Tu Espírito produza, Senhor, a obra que eu não posso produzir neste momento. Que Tu hables, Senhor, e lo mais íntimo de cada pessoa. Que Tu, Senhor, vá com Tu palavra no coração e convença de lo que é necessário. E assim que nós podamos ver-nos sempre como amados, queridos e protegidos por Ti, Senhor. Que Tu nos cuidas e seguirás sendo hasta quando nosso Senhor Jesucristo regressar para levar-nos a nosso hogar eterno. Mientras não chega, Senhor, mientras não regressa, ponga esperança e perseverança em nosso coração. Isso te lo pido, em nome de Jesus. Amém.